Cara, eu era motoca, irmão. Eu era motoca. Eu sou motoca que gerou 70 empregos. 70 famílias viviam de algo que eu criei. Era o meu maior orgulho. Que o meu ticket médio baixo é um desafio muito grande. Sim. Então, como que eu melhoro a margem dele? Eu vendo, por exemplo, um feijão separado. O maior erro é a falta de consistência numa operação padrão. Pra gente fazer 400, 500 pedidos por dia, 250, 300 desses pedidos são em 1 hora. Faz a conta de quantos pedidos são por minuto. Sim. Minha equipe não vai dar conta de fazer. Então, na hora do pico, uma parte da equipe continua fazendo os pedidos e a outra parte tá pegando o que tá pronto. Você recebe muitos pedidos por minuto. Do nada para. Por que parou de sair pedido na hora de pico? Você pode olhar que você tá com muitos pedidos em preparo. E a minha frase sempre foi assim, trabalhe com dedicação. Dê o seu melhor todos os dias e faça do seu sucesso a consequência do seu esforço. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu estou recebendo um grande amigo que também faz a mesma coisa que eu faço, é dono de restaurante e pode te ajudar a escalar no delivery. Provavelmente você já conhece esse cara, mas se não conhece, vai conhecer agora. Eduardo Nani, Delivery Sem Filtro. Seja bem-vindo, amigo. Bom demais, bom demais. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui. Eu conheço o Marani há muitos anos. Ele não me conhece há tanto tempo, mas eu conheço o Marani há muitos anos. E eu sempre gosto de contar a história de como eu te vi pela primeira vez. Então conta, nem eu sei, cara. Que você não sabe. Nós viemos da mesma escola, né, do Vitor Damasio. O Vitor Damasio é seu mentor. Sim. Foi meu mentor por um bom tempo também. E o primeiro treinamento que eu fiz no digital foi justamente com o Vitor Damasio. E aí eu comprei curso Como Começar do Zero. E era a gravação da edição de 2016 que você fez parte. Caramba, e aí eu olhei e falei assim, nossa, olha esse cara. Não fala de 2016 não, que a galera vai ver que eu tô ficando velho. Desde 2016, eu realmente estudo muito marketing digital, eu estudo como escalar o meu negócio que se tornou grande proporcionalmente ao nosso mercado. E que legal, cara, que legal escutar isso. E que legal também escutar no final do dia você sempre foi uma referência, porque eu te vi ali, cara, era outra pessoa, né? Você mudou totalmente. É verdade. Você mudou, a gente muda, né, amigo? Era outra pessoa, mas, cara, e aí você vê o caminho que você trilhou. Cara, esses 10 anos, olha onde o dono de restaurante chegou. Sim. Eu sou muito grato ao Vitor. Acho que precisamos ter mentores, todos nós. Quem está escutando aqui o nosso podcast no Spotify, no YouTube, também precisa de mentores. A gente precisa de orientação, a gente precisa de direcionamento. Inclusive, isso é um conhecimento bíblico, né? Existe uma passagem que diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e eu acredito verdadeiramente nisso. Edu, mas se apresenta, amigo. Quem é você? Meu nome é Eduardo Nani, eu tenho um delivery aqui em São Paulo. O que você vende? Marmita. Mas a gente não migrou ainda por algumas questões técnicas, mas a gente vai ser multiculinário, já tem o forno, já tem tudo pronto lá. Eu comecei com uma pizzaria, na verdade, depois eu migrei. Minha história era um pouco conturbada com tudo que aconteceu na minha vida. Sim. Mas eu sou um cara que sou apaixonado por isso. Eu sou, assim, extremamente apaixonado pelo delivery. A engrenagem... Esse delivery veio de onde? Você herdou dos seus pais? Como é que foi isso? Não. Você tem cara de herdeiro, hein, Edu? Quem dera, quem dera. Eu não vim de herdeiro, mas vou deixar um. A ideia eu vou deixar um não, vou deixar alguns, né? Porque eu tenho bastante filho. Mas eu fui entregador, fui motoboy por 10 anos. Então eu sempre quis ter um negócio. E aqui na região que a gente tá, a região da Paulista, é uma região que ela me emociona muito toda vez que eu venho aqui. Porque a virada de chave da minha vida, ela começou aqui, eu fazendo uma entrega, 7 horas da manhã. Eu trabalhava no Jabaquara, então eu morava na freguesia, e eu tinha que fazer a coleta no Jabaquara, então eu atravessava a Paulista inteira, um frio. Pesquisa aí em 2012, foi o inverno mais frio dos últimos não sei quantos anos. Isso é de moto. Eu num frio, eu comecei a chorar. Falei, cara, eu preciso sair dessa vida, eu preciso mudar de vida. Eu preciso deixar algo pros meus filhos. E ali eu tomei uma decisão. Então aquela decisão ali, e engraçado que meu primeiro evento presencial também foi aqui na região da Paulista. Então assim, a Paulista tem, essa região que ela tem um marco muito grande na minha vida. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? E essa é uma época, 2012, que o delivery... O iFood tinha sido criado em 2011, não tava... O delivery era pizza.
O que existia? Delivery de pizza. Inclusive, eu, como entregador, eu trabalhava na Editora Abril, fazia o esporádico, era o famoso cachorro louco. Qual que era o delivery? Qual que era a gente, nossos entregadores? Era um bico de final de semana. Então a gente trabalhava de sexta, sábado, domingo numa pizzaria. Sim. Não era uma profissão. Hoje, entregador de delivery é uma profissão. E que, inclusive, tá muito bem paga, né? Exatamente. Então, assim, na época não existia isso. E aí eu trabalhava numa pizzaria, eu aprendi muito com o Hildo. Eu era um cara que chegava cedo na pizzaria, então o Hildo, que era o dono da pizzaria, que é até hoje, eu perdi o contato com o Hildo, mas ele ensinava muito, ele ficava conversando ali comigo, eu chegava cedo, a gente ficava trocando ideia. E aí eu sempre quis ter um negócio. Então, a partir dali eu comecei, eu quero ter um negócio. Como que eu vou fazer isso? Não deu certo, passou... Aí eu mudei, isso era em Carapicuíba, aí eu voltei a morar aqui na Pompeia, onde meus pais moram. E aí comecei a trabalhar no delivery na Pompeia. E aí esse delivery, ele foi vendido para uma pessoa, na época. Eu fiz uma proposta para comprar o delivery, acabou não dando certo, aí foi vendido para uma pessoa, e essa pessoa que comprou 6 meses depois me ligou, falou assim, eu soube que você tinha interesse, você não quer comprar? E aí eu, sem pensar, naquela loucura, naquela emoção, comprei, e aí dia 1 de setembro de 2014, dia do aniversário do Corinthians, inclusive, eu abri o delivery e comecei desse primeiro passo. E aí foi uma jornada assim... Você não é palmeirense? Que isso? Que isso? Ficou um dia emblemático, então. Dia do aniversário do Corinthians, o dia que você comprou. Foi assim, coincidência pura, né? Aí dia 1 de setembro de 2014 a gente comecei o delivery. E aí eu sempre falo que dia 1 de dezembro de 2014 eu fiz meu primeiro empréstimo. Que eu como entregador, cara, eu tinha 8ª série do primário. Conhecimento zero. Tinha vontade, mas conhecimento zero. Então, assim, ó, essa falta de conhecimento, ela me atrasou a vida em 6 anos. Então, durante 6 anos eu patinei muito. Mas muito. Era um empréstimo pra pagar outro, um empréstimo pra pagar outro, um empréstimo pra pagar outro, aquela bola de neve. E eu não entendia eu tenho algo que todo empreendedor tem que ter, que é coragem. Sim. Só que a coragem ela precisa estar aliada com o conhecimento. Sim. Então, pra você ter ideia, quando... Eu tava nessa pizzaria muito pequenininha, numa garagem, e aí eu achava que eu não ganhava dinheiro porque eu vendia pouco. Acho que o motivo de eu ter me tornado tão bom em vendas foi por causa disso. Sim. Porque eu achava que eu vendia pouco. Cara, não tô ganhando dinheiro porque eu vendo pouco. Então, o meu problema era sempre falta de venda. Então, eu ficava sempre nesse pensamento. Falta de venda, falta de venda. Então, folheto pra um lado, folheto pro outro. Eu lembro que eu tinha um Corsinha. Tenho esse Corsinha até hoje, tá guardado. Quer dizer, o Corsa eu tinha pagado acho que 7 mil reais ou 5 mil reais e eu mandei fazer 7 mil de folheto. Ou seja, era um valor maior que o meu carro. Caramba. Na época. E aí vai distribuir folheto. A vantagem de ter muito filho é essa. Bora todo mundo. Bora todo mundo. O Cadu, inclusive, o Cadu também gera conteúdo, hoje ele é gestor de tráfego. A gente distribuiu muito folheto e aí foi crescendo. Seus filhos começaram a trabalhar cedo, Edu? Você começou a mostrar todos os meus filhos passaram... Eu deixo muito livre eles, pra eles fazerem... O Cadu, inclusive, a gente trabalhou assim... Agora, o Delivery Sem Filtro existe por causa do Cadu. E aí ele foi... Durante 5 anos a gente ficou junto. E aí o Cadu montou uma agência em paralelo. Sim. E aí eu percebi que ele tava se incomodando. Ele tava se dividindo, né? E aí ele não veio falar comigo, ele veio falar com o meu sócio. E aí eu falei assim, cara... Por favor, eu quero que você seja feliz. E se der errado, a porta tá aberta. Volta que o pai tá aqui. Que legal, cara. Volta que o pai tá aqui, pô. E aí ele foi agora, tem 1 mês. Aí ele seguiu a vida dele. E coincidentemente, um outro filho pediu pra trabalhar comigo. Então o Cadu saiu e entrou outro. São quantos filhos, Edu? Eu tenho 4 fabricação própria e 1 terceirizado. Que é minha enteada, que é a Laninha, que é um amorzinho de criança. 5 filhos. E aí nessa época, em 2014, como eu entendia, na minha cabeça, na minha visão, eu não ganhava dinheiro porque eu vendia pouco, eu sempre fui fortalecendo a venda. O iFood, na época tinha iFood, Hello Food, restaurante web, eu sou da época do restaurante web. Sim. Mas eu trabalhava muito a venda direta, e aí chegou um sábado que tinha saído 62 pizzas E naquela época era um movimento diferente, porque o delivery mudou. Hoje o melhor dia é domingo. Disparado, 90% dos deliveries, o melhor dia é domingo, dependendo do nicho, obviamente. Eu sou marmita, por exemplo, é segunda. Mas a maioria dos nichos é domingo. Naquela época era pizza e era sábado. Sábado era o melhor dia.
Então, naquele melhor dia, tinha saído 62 pizzas e não tinha mais de onde sair pizza dali. É legal isso que você tá trazendo, né? Década de 90 ali. Meu pai começou no delivery em 1984. Foi um dos primeiros operadores de delivery no Brasil. Um delivery completamente diferente do que a gente vê hoje. Porque, na verdade, era um telefone, era o tio do meu pai que atendia. Ele tinha era o tio Geraldo. E o entregador era o Honório, que era o melhor amigo do meu pai. Olha quanto as coisas são artesanais, né, Edu? E ali... o tio Geraldo anotava ali no bloquinho de carbono e aí passava esse pedido. Eu lembro que eu, como criança... Quando colocava o carbono errado... Aí não saía, né? Borrava o outro lado. E aí, eu sou dessa época também. E aí ele me passava esse comando quando eu tava ali na pizzaria do meu pai. Eu muito criança, não em 84, mas talvez em 86, 87, 88. Eu corria porque chamava Terraço Pizzaria porque era no terraço, era no segundo andar. E a cozinha era lá. Agora imagina isso. Eu pegava a comanda e subia a escada para levar até a cozinha para fazer. Quando o pedido estava pronto, a gente tinha que descer com o pedido pelas escadas. Agora imagina no delivery moderno, se seria possível fazer isso. Impossível, né? Impossível. E aí, ainda completando o que você disse, na década de 90 ali, a gente tinha pizza como principal e quase único item no delivery, e aí começou-se a ter hambúrguer, e a gente tinha um pouco de comida chinesa, não sei se você lembra nessa época, que foi até introduzido pela China Inbox, né? Uhum. Então, a gente tinha realmente um delivery muito restrito, quando talvez mais de 90% era pizza, né? Continua. Exatamente. E, inclusive, essa época do telefone, ela me trouxe muitos insights pro iFood. Aham. O meu resultado hoje, por exemplo, eu trabalho com marmita. Marmita é ticket baixo. Ticket baixo é um desafio pelo custo logístico que a gente tem hoje. Sim, cara, meu custo sem dúvida. É R$10. Eu tenho um ticket de 30. Então, eu preciso melhorar minha margem em outros cenários. Logística eu não vou conseguir diminuir. A guerra que tá tendo ainda piorou. Então, como que eu consegui? Eu trouxe insights dessa época do analógico. Quando eu comprei a pizzaria, era muito telefone. A gente recebia folheta, era telefone. Então, a gente colava avisos no computador. Precisa de troco, aceita bebida, aceita sobremesa, para quem estava atendendo, ler e lembrar de fazer essa pergunta. Através desse insight, eu introduzi os adicionais no cardápio do iFood. Então, tinha uma época que eu precisava reduzir custo, em 2018, 2019, eu precisava reduzir custo, e aí, cara, a gente mandava talher em toda a marmita, eu preciso reduzir esse custo, eu comecei a fazer uma pergunta. Gostaria de talher? Sim, não. A partir daí, saiu essa ideia. Aí, eu não vou lembrar números exatos, mas uma boa galera... Nessa época a plataforma não tinha essa... Não, eles começaram a criar isso. Aí... Que barato. Colocar sim, não... E aí, quem colocava não, eu consegui reduzir meu custo. Aí, a cabeça do empreendedor, porra, mas se eu tô colocando sim, não, eu posso vender também, né? E aí, eu passei a vender o talher. Aí, nessa que eu passei a vender o talher, ao invés de eu ter um custo, eu passei a ter uma receita. Uma receita. Cara, e aí eu... Que golaço. Aí, eu trabalho todos os meus adicionais hoje em cima disso. Então, como que... Isso é um site poderoso. Como que eu melhoro a margem do meu negócio, que é pequeno? Que o meu ticket médio baixo é um desafio muito grande. Sim. Então, como que eu melhoro a margem dele? Eu vendo, por exemplo, um feijão separado. Esse feijão separado, ele já está precificado na minha marmita, eu vou gastar o quê? 30 centavos com uma embalagem a mais, que o meu ticket, e eu vendo por R$4,99. Sim. Então, ou seja, é um CMV de menos de 10%. Galera, olha o que o Edu está explicando a importância disso. Eu tenho um nicho que não me permite ter um valor absoluto ali, um valor agregado mais alto. Mas eu posso ter, sim, então, uma marmita de, quem sabe, R$29,90. R$28,99, é exatamente o preço da R$28,99? Nossa, sem a gente combinar, hein? R$28,99 e eu começo a fazer um empilhamento de outros itens que a gente chama de cross-sell. Um empilhamento de outros itens que vão fazendo com que esse pedido vá atingindo valores maiores e que vá trazendo mais margem de contribuição e, obviamente, na ponta, quem sabe, mais margem de lucro, negócio, né? Como o ticket é baixo, no meu negócio, eu preciso optar por produtos que me dê muita margem. Tipo feijão, farofa. Sim. Farofa eu vendo por R$4,99 a mesma coisa e eu gasto 30 centavos, 20 centavos. Então, seguindo essa linha. Às vezes, existem produtos que são ticket mais alto. Então, eu tenho margem, por exemplo, no hambúrguer. Um hambúrguer de R$50, de R$60. Então, ali eu já tenho uma margem. E aí, no empilhamento, eu só aumento o ticket com uma margem menor. Então, assim, aí é diversas estratégias que pode fazer. Mas tudo isso nasceu desse insight do telefone. Que legal, muito louco, né? Muito louco. E me fala uma coisa, Edu,
Quando você se tornou dono ali, ó, o que mudou na sua cabeça, né? Porque a gente pega então a história aqui de um ex-motoboy que se torna um empresário e a gente vai chegar daqui a pouco em um outro momento que esse empresário se torna um multiplicador, um treinador, um mentor, uma pessoa que ajuda outras pessoas que estão passando hoje pelas mesmas coisas que você passou há alguns anos atrás. Fazendo a transição de motoboy para empresário, o que mudou na sua cabeça? Cara, eu, assim, inicialmente, falar pra você, sinceramente, não mudou muita coisa. Mas eu tinha muita vontade. Então, cara, eu não parava. Eu queria... coisas que às vezes muita gente me ridiculariza por isso, mas eu queria dar um convênio pro meu filho. Sabe, os meus objetivos, eles sempre foram assim... Cara, eu queria que meu filho tivesse um convênio, eu queria que meus filhos estudassem em escola particular. Cara, quem me acompanha na internet desde o começo sabe que o tanto que eu levei o Dudu na escola, eu gravava todo dia. Foi meu único filho que estudou em escola particular desde o começo. Então, cara, aquilo ali pra mim era a realização de um sonho. De levar meu filho na escola e estar na escola particular. Todos os meus filhos estudaram em escola estadual. Então, assim, cara... mas tem muito aprendizado aí. O primeiro é ambição, que é eu preciso conquistar mais, eu vou sair dessa vida que eu tô hoje, eu busco mudança, minha cabeça tá aberta. E a segunda coisa é, eu tenho um propósito. Eu tenho meu porquê. O meu porquê não é encher o meu bolso de dinheiro. Que podia ser, tá tudo bem se fosse, mas não foi. Foi, eu quero dar uma vida melhor pro meu filho. E essa vida melhor, eu quero ter um convênio, eu quero ter uma escola particular. E isso te faz levantar da sua cama muito mais motivado, até naquele dia que você tá triste, né? Exatamente. Você falou tudo. Exatamente. Porque nem todo dia a gente acorda feliz, cara. Não adianta a gente dizer que motivação é... Nossa, todos os dias eu acabei de montar o meu negócio e a partir de agora, todos os dias eu vou acordar feliz e motivado. Isso é balela, isso é conversa fiada, cara, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu dormi, eu passei noite chorando e acordava e ia trabalhar. Inclusive, um debate que a gente estava entre família agora... Cara, a minha resposta sempre foi essa. Falei assim, cara, não importa o que aconteça. No dia seguinte, eu tô pronto pra trabalhar de novo. Cara, eu vou chorar a noite inteira, eu vou sofrer a noite inteira. Vai acontecer o que tiver que acontecer e no dia seguinte eu vou fazer de novo. Acabou. Esse é o Edu. O Edu sempre foi assim. Cara, não importa o que aconteceu. Deu errado, a gente vai fazer dar certo. Deu errado, a gente vai fazer dar certo. Eu sempre fui assim. Pra tudo. Desde o furar o pneu da moto no meio de uma adulta que você não sabe o que você vai fazer, até um problema simples. Então eu sempre fui assim, cara... E eu nunca coloquei a culpa em ninguém. Na época que eu abri o delivery, eu conheci outras pessoas que tinham aberto na mesma época. Então, tipo, 2, 3 anos depois, o cara tava com um carro importado. E eu lascando. E eu olhava, cara, o que eu não estou fazendo? Por que eu não tô conseguindo? E foi isso, inclusive, que mexeu muito comigo. Porque em 2016, eu abri em 2014, em 2016 eu cheguei nesse ponto de 62 pizzas. Cara, não sai mais pizza daqui. Então, peraí, a cabeça como funcionava. Se eu tô no teto, não consigo mais vender mais aqui e não estou conseguindo pagar as contas, eu preciso vender mais, então vou ter que ir para um outro lugar. E aí eu aluguei essa esquina que eu tô até... Mano, acho que foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida. Eu, sem dinheiro, vivendo de empréstimo em cima de empréstimo, eu aluguei um lugar que era 10 vezes maior de onde eu estava, comprei um outro forno para ampliar a capacidade de produção e abri uma cozinha e comecei. Então, e rapidamente, e aí já foi uma época de iFood, eu não tinha mais dinheiro para investir, e aí eu rapidamente comecei a vender muito, só que eu ainda vendia errado. Mas veja como, de novo, tem muito conhecimento nessa aula de empreendedorismo que você está dando para a gente agora. Em primeiro, eu não conheço empresário bem-sucedido pessimista. E aí você se mostrou otimista que é. Sim. Vai dar certo, eu sei que vai, não chegou no momento ainda, amanhã eu tô motivado, amanhã eu vou estar trabalhando, amanhã eu tô na luta de novo. E uma outra coisa importante que é a autorresponsabilização, que é, eu não tô na merda pelas outras pessoas. Se eu me encontro nessa situação hoje, a responsabilidade é minha. E aí eu olho para uma pessoa que tá muito melhor do que eu, seja financeiramente ou no sucesso no negócio dele, eu não tenho inveja. Eu admiro e falo, caramba, o que esse cara tá fazendo e que eu ainda não sei fazer para que eu aprenda e tenha o mesmo resultado que ele tem. Ou seja, isso é uma baita qualidade, Edu. Isso são características de empresários que realmente conseguem ser bem-sucedidos. E essa parte minha, ela vem muito de infância, né? Muito dos meus pais, né, cara? Corre atrás do que você quer, do que você precisa. Você pode se espelhar, mas nunca invejar, nunca querer o que é do outro.
Então, eu cresci sempre nisso, sempre né, com essa visão. E aí, cara, eu olhava muito... Cara, por que tal pessoa está conseguindo e eu não tô... O que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Então, minha cabeça é, por que eu estou fazendo de errado? Preciso entender o que eu estou fazendo de errado. E aí, em 2016, eu mudei para esse endereço que eu tô. Começamos a pizza. E aí, vai pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina. Só que eu ainda vendi errado, eu ainda não entendia de gestão. E aí, 2017 para 2018, foi quando eu comecei a entender sobre gestão. Eu tinha uma reticência muito grande com a internet. Para mim, era tudo guru safado sem vergonha. Então, eu não conseguia me ver nesse mundo. E aí, eu comprei um curso de R$97. Eu vou comprar esse curso aqui. Que eu entendi sobre custo-entrega, que era algo que eu não entendia. Eu não digo que é errado, que é certo. Porque funciona. Eu que não sabia fazer. Mas tem muita gente que coloca, por exemplo, o custo fixo, aí pega o custo fixo do entregador, a diária do entregador é o custo fixo, variável, e aí e funciona. Eu, inclusive, aprendi com o Magno até uns tempos atrás e funciona muito bem. Era eu que, na época, fazia errado. Mas eu aprendi uma outra forma de precificar, que era tirando todos os variáveis e colocando o custo entrega. Inclusive, aprendi com o Baldino. Esse curso que eu comprei de R$97 foi do Baldino. E aí, cara, eu entendi aquilo e aí eu vi que em um produto, que era o produto que eu mais vendia, eu tomava R$2 de prejuízo. Era R$1 de prejuízo, perdão. Aí eu... Ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu perco, né? Você entendeu? Aí eu fui e aumentei. Falei, vou aumentar, R$2 o prato. Aumentei R$2 o prato. E aí essa história eu contei até no podcast do Rafinha, meu escritório ficava em cima do restaurante, fica lá em cima do restaurante até hoje. E aí eu desci... Era uma época que a gente recebia do iFood de 15 em 15 dias, não sei se você deve lembrar dessa época. Claro. 15 em 15 dias, e aí caiu aquele repasse de 15 dias, sempre tinha um monte de boleto atrasado. Paguei, e sobrou dinheiro. Eu desci a escada do restaurante e falei assim, pode procurar os boletos que tá faltando aí, porque tá sobrando dinheiro na conta. Isso não acontece. Então, pra você ver o quanto um ajuste idiota, simples, mudou o meu negócio. E aí eu comecei... Aí eu entendi, falei, pô, isso funcionou. Aí eu fui estudar gestão. Nem todo mundo que tá na internet é safado, né? Exatamente. Isso foi em 2019. Mas foi legal você trazer isso, porque muitas pessoas ainda acreditam nisso. Acho que 99,9% das pessoas que acompanham o nosso podcast não são essas pessoas, senão elas não estariam aqui assistindo agora. Mas esse paradigma ainda existe. Existe muito. E é o nosso trabalho quebrar isso, mostrando o resultado, mostrando as pessoas que trabalham com a gente e que realmente mudaram de vida, e são milhares e milhares de pessoas, né? E eu quero saber algumas sacadas que você implementa hoje e que você, inclusive, ensina para os seus alunos. Mas antes disso, você que está aqui no YouTube, segue o nosso canal aqui, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário do que você está achando até aqui dessa aula que o Edu está trazendo para a gente. Se você está no Spotify, deixa aí o seu curtir também, já segue o nosso canal, deixa uma recomendação lá, diz se esse podcast é 5 estrelas para você. E aproveitando, quero falar de tecnologia. Take-It é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Se você quer melhorar a sua gestão, se você quer trabalhar com uma tecnologia que realmente vai te ajudar a atingir uma alta performance no seu restaurante, o software que eu recomendo é a Take-It. Eu trabalho com a Take-It já há alguns anos. Vários dos meus mentorados, dezenas e dezenas de mentorados trabalham com a Take-It e a gente consegue resultados extraordinários. Vai lá agora no Instagram da Take-It, depois que você acompanhar esse podcast, diz que você estava aqui acompanhando, eles vão criar uma condição muito especial para você. Edu, conta quais são algumas das sacadas legais que mudam os resultados ali dentro do iFood, por exemplo. O que é uma coisa legal de fazer ali no cardápio ou alavancas de crescimento, ou conta pra gente um pouquinho. Cara, o iFood hoje, ele é muito dados. Ele é... Então, assim, é você entender o movimento que o mercado tá acontecendo. Sim. Agora, por exemplo, chegou diversos novos aplicativos, principalmente em São Paulo aqui. Sim. Cara, qual é o movimento que tá acontecendo? Então, E através... Eu gravei um podcast com o Diego Barreto, e esse podcast, ele mudou a minha visão com algumas coisas... E esses dados essa informação, ela me trouxe um poder muito grande de escala. Porque a gente bateu 600 pedidos. Uau. Quando eu entendi como que funcionava. Se eu tenho o poder da informação, o iFood criou o Hits. E muita gente associou o Hits a vender comida barata. E aí no podcast com o Diego, ele falou assim, nós precisamos criar destrave de ocasiões. Então eu preciso destravar uma ocasião. Certo. Quando ele falou isso, eu passei a entender como funcionava o Hits. E aí eu comecei a estudar um pouco mais desses dados do Hits e, de fato, é isso que acontece. O Hits, ele é oferecido muito mais para uma pessoa num horário que ela não está habituada a consumir. Sim.
Então o cara pede delivery sexta, sábado, domingo à noite, mas ele não pede na hora do almoço. Cara, o Hits bate na porta dele na hora do almoço muito. Então, ou seja, é o destrave de ocasião que o Diego falava. Então, quando você começa a entender isso, por exemplo, você começa a entender esse jogo, você consegue se antecipar muito. E aí, num mundo tecnológico como a gente está hoje, a antecipação faz a diferença. Então, concordo. Tudo que você... Inclusive, muita gente fica se perguntando, né? As pessoas me perguntaram também, há alguns meses atrás, Marani, eu devo entrar no Hits, mas se eu vender, eu vou vender só para pessoas que estão buscando promoção e etc. Por outro lado, a gente orientou algumas pessoas que trabalham com a gente, eu acredito que o Hits é para você precisa usar o Hits aqui da melhor forma possível, e a gente teve vários e vários recordes de faturamento com essa oportunidade que eles criaram do Hits, né? E aí você para analisar o seguinte, um erro que a galera cometeu muito. Se eu trabalho se eu tô vendendo dentro do marketplace, eu preciso entender que o cliente é do marketplace. E aquele cliente me escolheu naquele dia. Certo. Então eu preciso aparecer. Sim. Então eu preciso jogar o jogo do marketplace. Hoje nós temos 99, nós temos Kit. Então eu preciso entender o jogo de cada um e jogar o jogo dele. E o meu jogo, eu jogo no meu cardápio digital. Sim. Simples assim. O que acontece? Dentro do iFood, existe o Clube iFood. O Clube iFood, o cliente ele tem uma média de 6 a 8 pedidos por mês. Esse cara, por exemplo, ele não é tão beneficiado com Hits, tanto que nem acumula. O Hits com ele não acumula. Então, muita gente, por exemplo, quando entrou no Hits, deixou o clube de lado. E o Hits é um destrave de ocasião. E entende-se que, quando você está destravando uma ocasião, ela vai perdendo força. Porque eu quero trazer aquele cara, depois que eu fiz aquele cara comprar, eu não vou mais ficar forçando o cupom em cima dele. Então a galera foi muito em cima do Hits e deixou de trabalhar com aquele cliente do clube. E aí, quando perde força, perdeu o faturamento. E isso foi um erro, assim, geral. Uma coisa que eu entendi tanto Hits que eu gravei um curso só de Hits. E aí, nesse curso de Hits, eu mostro como que são... É como se fossem braços do mesmo corpo. Então, assim, ó, o meu braço esquerdo e o meu braço direito, eles fazem parte do meu corpo. Sim. Só que eles não estão no mesmo lugar. É o Hits e o Clube iFood. Então, quando eu aprendo a trabalhar com os dois de uma forma que seja lucrativa para o meu restaurante, cara, o jogo é outro. Você não fica dependendo de ondas. Você tem um crescimento estável. Você não tem um crescimento absurdo. Então, assim, às vezes você tem Você vai ter picos de faturamento, mas você não vai triplicar a venda todo mês. E aí o seu crescimento é estável. Quando o Hits perde força, o seu clube tá bombando e você segue bonitinho com os dois e mantendo a estabilidade. Né? Se não faltar entregador, igual faltou em São Paulo. A gente vive hoje um grande problema no delivery. Inclusive, eu chamo isso da guerra dos deliveries no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente está gravando esse podcast agora, porque na maioria das outras cidades... A Kita, por exemplo, ainda não chegou. A 99 está em um pouco mais de 60 cidades do Brasil, ainda muito distante do número de praças que o iFood está. O iFood continua dominando ali mais de 70% do mercado. Acho que ainda vai ser assim por um bom tempo. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito que a marca iFood é uma marca muito forte para os clientes e a gente precisa entender, pós-alavancagem da 99 e da Kita, o que vai acontecer quando o mercado estabilizar. Mas o que eu vejo é que essa concorrência foi muito saudável, né? Para os donos de restaurantes, para as pessoas que trabalham com delivery, para os motoboys, foi algo que, de fato, veio trazer competitividade, veio trazer uma atratividade maior no mercado. Você concorda? Muito. E aí o que você falou, eu acho que o iFood não perde a liderança tão cedo. Quando... Eu assinei exclusividade com o iFood pouco depois do anúncio da 99. Fui procurado pela 99 e eu escolhi ficar do lado do iFood. Muita gente me criticou e fala que eu sou vendido do iFood, mas não tem nada a ver. Porque eu acho que em 2 anos o iFood não perde a liderança. Na certeza que não. Então eu prefiro andar do lado do líder nesses 2 anos. Daqui Guardem 2 isso anos... aí, ó. Me cobrem, galera. Quem tá aí do outro lado, me cobrem isso, tá? Na minha visão, é impossível o iFood perder a liderança em 2 anos. E acredito que no longo prazo também não vai perder. E eu acredito, indo mais a fundo ainda, eu acredito assim, ó, o iFood é uma empresa brasileira. Se o iFood perder em casa, amigo, é igual o Atlético Mineiro perder em casa. Olha, Edu, a seleção tomou de 7 da Alemanha, lá no Mineirão, inclusive. Sim, você entendeu?
Edu, me conta uma coisa. Quais são os maiores erros que você vê os seus mentorados, os seus clientes de consultoria, os seus clientes, enfim, que você auxilia ali no delivery? Qual é um erro muito comum e que as pessoas que estão escutando esse podcast não podem cometer? Cara, acho que o maior erro é a falta de consistência numa operação padrão. Uhum. Cara, delivery é entrega. O que seria isso? O que seria isso? Delivery é entrega. Uhum. Então, ponto final. Então, o delivery ele não tá ligado. Óbvio que você ter um bom produto é uma obrigação. Concordo, total. É uma obrigação, cara. Agora, o seu serviço é o que vai comandar o seu crescimento. Uhum. Principalmente dentro do iFood. A 99 ainda não tá assim, aqui ainda não, mas eu acredito que vai chegar nesse ponto. O iFood, ele detém muitos dos dados. Então, cara, ele sabe a hora que o cliente fez o pedido, a hora que sua cozinha despachou e a hora que o cliente recebeu o pedido. Uhum. Ele analisa a sua capacidade de produção através disso. Uhum. Se você não tem uma capacidade produtiva, uma entrega rápida, um serviço de qualidade, a sua loja para de vender. Eu desafio todo mundo a pegar o próprio negócio, olha, eu tenho uma marmita eu tenho minha marmitaria, por exemplo. Então, na hora do almoço ali, tá lá, 1, 2, a gente recebe muitos pedidos por minuto. Uhum. Do nada para. Uhum. Por que parou de sair pedido na hora de pico? Você pode olhar que você tá com muitos pedidos em preparo. Sim. Aí você está dizendo, Edu, que o iFood fecha a sua loja? Não, não é que o iFood fecha a sua loja. Mas você pode procurar a sua loja que ela não está mais em evidência. Uhum. A loja não está mais em evidência. E se você perdeu a visibilidade, obviamente você vai perder tração. Você entendeu? Sim. Então, e aí quando você começa a despachar e concluir pedidos, a loja volta para o ranqueamento natural. Ô, Edu, eu sou cancelado por essa frase que eu falo nas minhas palestras e nos meus treinamentos. Eu sou cancelado. Eu digo que a velocidade é mais importante do que a qualidade. Mas muito. Muito. Você concorda? 100%. Cara, eu tava em Porto Alegre agora e uma pessoa, uma pessoa que estava no treinamento, né, um aluno que estava no treinamento, estava querendo me convencer da seguinte história. Ele falou, Marani, você disse que a velocidade é mais importante do que a qualidade, mas tem um sushi em Porto Alegre que é líder de mercado, que é o que mais vende, e aí eu pedi para ele abrir e me mostrar. Tinha um pouco mais de 600 avaliações. A primeira coisa que eu falei é pouco. É muito pouco. Para ser líder é muito pouco. Claro que é um bom volume, mas é muito pouco. E aí o que ele disse ele faz em 1h30 e muitas vezes ele tem que pausar a loja. Falei, pô, me contrata. Me contrata que eu vou dobrar o número de pedidos. Contrata o Edu. E uma semana. Edu vai dobrar o número de pedidos. Galera, esse cara entrega em 1h30. A única coisa que eu faria lá vamos entregar agora no máximo estourando 40 minutos. Se a gente entregar em menos de 30, é certeza que a gente dobra, quem sabe triplica o número de pedidos. E mais ainda, nunca pausa a loja, não faça isso. Existem outras formas de controlar a demanda que não seja pausando a loja, né? Uma delas é aumentando a taxa de entrega. Exato. Joga a taxa lá em cima. Foi isso que eu ensinei lá, inclusive, né? Quando a gente joga a taxa de entrega lá em cima, várias pessoas optam por não comprar, mas o algoritmo do iFood entende que você está pronto para receber, que não tem tanto pedido em preparo, que você está despachando. Exatamente. E os pedidos que entram com mais margem. Não vai parar. Ainda vai ter aquela gente que vai comprar. E aí vai entrar com mais margem. Exato. Como é que eu vou fechar a porta do meu caixa? Nunca fecha a porta do seu caixa. Tem que entrar dinheiro, né, Edu? Não pode. Ontem eu estava no espaço do iFood dentro da community. Eu só tô aprendendo a falar inglês. Olha community. isso! E aí uma galera veio me perguntar sobre isso. Cara, como que eu bato meio milhão numa marmitaria em um ano? Eu falei, amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Como que a Edu trabalha hoje? É uma maneira muito simples. Uhum. Eu não tenho equipamentos modernos, mas eu poderia ter, por exemplo, um pass-through tranquilamente. Sim. Mas eu tenho uma caixa de isopor. Pra ser bem simples. Eu pego essa caixa de isopor, 10h30 da manhã, a minha equipe vai lá e tome. Enche aquela caixa de isopor de marmita. Uhum. Cara, a marmita até meio-dia ali, ela vai estar boa? Vai estar excelente. Ela vai estar na temperatura 100% ideal? Não vai estar. Eu estou perdendo qualidade. Uhum. Só que na hora do meio-dia, na hora do pico, eu estou ganhando velocidade. Verdade. A minha equipe, ela já despacha um pedido ali em 1 minuto e meio, 2 no máximo. Numa linha de montagem. Só que pra gente fazer 400, 500 pedidos por dia... 250, 300 desses pedidos são em 1 hora. Uhum. Faz a conta de quantos pedidos são por minuto. Sim. Minha equipe não vai dar conta de fazer. Uhum. Então, na hora do pico, uma parte da equipe continua fazendo os pedidos e a outra parte está pegando o que está pronto. Galera, esse podcast aqui é o Ouro, hein?
Eu trouxe o Edu aqui, que acabou de te dar uma estratégia, mesmo que você não tenha dinheiro para investir, para que você tenha um pedido saindo em menos de 2 minutos da sua cozinha, para que você tenha uma altíssima velocidade. E eu garanto que se você executar o que o Edu acabou de trazer aqui, ó, a sua chance de escalar a sua operação de delivery na verdade, não é muito grande. É 100% de certeza que você vai vender muito mais do que você vende hoje. A gente bateu 600 pedidos, pô. E eu não continuei o crescimento... 600 pedidos em um dia? Um dia. E eu não continuei o crescimento por falta de entregador. Todo mundo viu o que está acontecendo em São Paulo aqui com falta de entregador. Então, se eu tivesse capacidade de manter entregadores, de disputar com os grandes, por exemplo, cara, a gente já estaria batendo perto dos 1.000 pedidos. Uau! Tranquilamente. E eu não tô te falando de equipamentos super, hiper, óbvio. Eu posso comprar um pastrupa. Claro. Cara, eu ainda não cheguei nesse nível. Então, eu tô com a caixa de isopor. Tá lá. Funciona perfeitamente, maravilhosamente bem. E vai despachando o pedido e vambora, filho. Cara, muito bom isso. Edu, a gente já tá indo pro nosso último bloco. Me conta um pouco, como é que veio essa ideia de se tornar treinador? Depois de 2019, quando aconteceu essa mudança, que aí eu passei a ter lucro, e aí eu passei a gerir o negócio, passei a entender o que é caixa, que caixa é rei, eu precisava ter... Eu passei a viver a vida que eu queria. Qual que era a vida que eu queria? Andar de chinelo de bermuda. É loucura isso, né? Eu sei que é loucura. Mas eu... Não é loucura. Era o seu desejo. Cara, meu filho estava na escolinha particular, eu tinha feito convênio com meus filhos, as dívidas que eu acumulei nesses 2014 a 2019, eu só fui acumulando dívida. Passaram a ser pagas. Eu não quitei as dívidas de uma vez, mas eu gerava 10 mil de caixa, 3 mil eu pagava de dívida, e aí tava tudo indo maravilhosamente bem. Então sobrava meu lucro, sobrava minha margem, tinha o meu prolabore. E aí eu não trabalhava mais na minha operação. Então não é que eu trabalhava, eu chegava na operação, só fazia aquele meio de campo e eu trabalhava muito mais no administrativo. E aí eu ficava trabalhando de casa, de bermuda e chinelo. Cara, eu alcancei o meu ápice, meu sonho. Era o que eu queria. Negócio andando bem, tudo maravilhosamente bem. Veio a pandemia. Eu sou diabético, tenho pressão alta, tenho hipertensão. Fiquei com medo de morrer. Então, aí eu fiquei mais ainda enfiado dentro do meu escritório, fazendo a parte administrativa. E aí como eu tinha muito tempo livre, eu passei a estudar muito. Estudava muito. Ficava no delivery, na operação ainda, assim, no horário de pico. E eu tinha a pizza e a marmita. Decidi fechar a pizza, fiquei só com a marmita. E aí, em 2021, as coisas já estavam tudo normal. Meu filho, o Cadu, que tinha 17 anos... eu não tinha celular, eu peguei o Instagram dele, não tinha Instagram, não tinha Facebook, na época de 2014, naquela polaridade lá, eu perdi metade dos meus amigos por causa de posicionamento político, por isso que hoje eu não falo de política. Então, peguei o Instagram do meu filho e comecei a olhar, falei, mano, você não segue ninguém. E eu conheci o Érico Rocha, só que eu nunca parei pra prestar atenção no que o Érico Rocha falava. O Érico Rocha era um cara muito de frases. Então ele tinha uma frase, chega de desculpas. E, cara, essa frase eu amo. Chega, mano, amigos, ou você faz ou dá desculpas. Ou você tem resultado ou você tem desculpa. Não dá pra você ter os dois. Não dá. Então, cara, eu adorava essa frase. Aí apareceu o Érico Rocha e falei, segue ele. Aí o Cadu começou a seguir o Érico Rocha. Aí o Cadu foi entender o que o Érico Rocha fazia, porque eu nunca prestei atenção. Aí o Cadu começou a entender. Aí o Cadu veio com um papo de você é especialista, você é isso, você é aquilo outro. E eu, não. E aí eu ainda tinha aquele preconceito do guru. Eu ainda tinha. Eu não queria. Só que existia algo dentro de mim que era assim... Por que hoje eu não forço os meus filhos a trabalhar comigo? Porque eu sou formado em refrigeração e ar-condicionado e tenho medo de altura. Amigo, como que você trabalha com ar-condicionado e tem medo de altura? Tem lógico um negócio desse? Não tem. Por que eu me formei? Por que eu fui trabalhar com isso quando jovem? Por causa do meu pai. Porque eu queria estar junto com meu pai, eu queria estar próximo ao meu pai. Então, E eu não queria... E eu sei o quanto isso me fez mal. Sabe? Querer agradar o meu pai. Então eu não queria que meus filhos fizessem isso. Então o Cadu ele já trabalhava na empresa da mãe dele. A gente ficava brincando, ele era auxiliar administrativo, a gente brincava que ele era emissor de boleto, eu e meus outros filhos. E aí ele começou a se interessar muito pelo Érico Rocha, começou a se interessar muito, e aí começou a vir essa oportunidade. E aí eu mirei a oportunidade de trabalhar com o meu filho. Cara... É uma oportunidade da porra. E nisso... Desculpa, podia falar palavrão? Aqui você pode falar o que você quiser, amigo. E aí, paralelo a isso, como eu tinha criado esse hábito de estudar, eu estava fazendo um curso de tráfego pago com o Delamarque.
E aí, dentro do curso, o pessoal perguntava de iFood, eu respondia. O que pra mim era muito óbvio. Sim. Só que pras pessoas não eram. E aí o Marquinhos começou, cara, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ajudar as pessoas. O Marquinhos, ele tentou me convencer pelo lado do dinheiro. Eu lembro que numa reunião que a gente tava lá, ele falou assim, Edu, eu falei assim, mano, não. Ele falou assim, Edu, para pra pensar o seguinte. Se você entrar hoje num restaurante, você sabe o que precisa mudar. Sei, provavelmente. Aí ele falou, quantas pessoas pagariam R$1.000 agora pra ter essa visão dentro do iFood? Aí uma menina que chamava Daiane levantou a mão e falou assim, eu faço Pix agora. Aí eu falei, não, gente, não é sobre isso. Tentaram me convencer com dinheiro. E dinheiro pra mim não faz diferença, cara. Meu filho, eu volto a repetir, meu filho tava na escola particular, eu tinha convênio, pra mim era suficiente. Eu nunca fui um cara ambicioso assim de querer ter muito dinheiro. Eu queria ter propósito. Sim. E aí, foi assim... Coisa de Deus, muito casado, eu fazendo o curso, acontecendo isso com o Delamarque, e o Cadu do meu lado falando que era especialista. Eu me dei a oportunidade de trabalhar com meu filho. Que legal. E aí eu falei assim, cara, vambora. E você falou algo que faz sentido aqui trazer, que é: o óbvio é ilusão. Porque o óbvio é óbvio pra você, porque você já vivenciou, porque dentro daquele conhecimento é muito natural pra você, mas o seu óbvio pode ser o milagre da outra pessoa. Exatamente. E isso, inclusive, se estende ao seu colaborador. Você criar um checklist de processo para falar o óbvio, cara, é tudo. Então, assim, nessa parte eu não entendia. Nessa época eu ainda não entendia muito disso. E aí eu testei meu filho. O Cadu sofreu na minha mão, coitadinho. Porque ele trabalhava de dia com a mãe dele, estudava à noite, e aí ele chegava de noite... O que o Érico Rocha sempre falava? Tem que ter 7 Nutellas, os vídeos e tal, pra editar vídeo. Então ele me dava o que eu tinha que gravar, eu gravava, e aí ele tinha que editar de noite. E não tinha software, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então era na mão, ele ficava até 2, 3 horas da manhã, todo dia editando vídeo pra postar no Instagram. E esses vídeos estão lá até hoje. Se você arrastar meu Instagram dele sem filtro até o final, tem mais de 2.000 posts, mas você vai ver esses vídeos lá hoje, você vai ver o quão amador era aquilo. E eu passei 3 meses fazendo isso com o Cadu. O Cadu sofreu. E aí o Cadu, não, eu preciso de um computador de Premiere. Eu falei, eu não tenho dinheiro, não. Eu preciso saber se o menino quer, se de fato ele quer. Aí ele foi, comprou um computador, ele recebia 1.100 de salário, ele pagava R$800 de prestação do computador. Caramba. Muita gente me criticou muito nessa época, muito. E, cara, por que você não compra o computador? Não, se ele quer, ele faz. Eu preciso ver até onde ele vai. E aí durou mais 3 meses. Aí eu entrei no Como Começar do Zero, aí nesses 3 meses eu tava estudando em paralelo e ele pagando a prestação do computador sozinho. No caso foi uma poupança pra ele, porque aí depois quando eu vi, não, realmente o moleque de fato quer. E aí ele tinha comprado placa de vídeo, esses negócios de tecnologia que tinha que ser top, ele tinha gastado um dinheiro. Aí eu fui e falei assim, não, agora você vai fazer o seguinte, você vai pedir demissão do serviço da sua mãe, é isso que você quer mesmo, você vai vir trabalhar aqui comigo, montei um escritório pra você, compro o computador, vou te devolver o dinheiro que você paguei. Então foi uma poupança pra ele. E aí a gente começou o Delivery Sem Filtro. Aí a gente fez a primeira oferta do Como Começar do Zero, que foi em junho de 2021. A gente fez a primeira oferta do Como Começar do Zero e ali começou o Delivery Sem Filtro. Então o Delivery Sem Filtro começou eu e o Cadu. E nós estivemos juntos até um mês atrás, quando ele montou a agência dele e quis seguir paralelo. Cara, e eu como pai eu só posso dar apoio. Foi o que eu falei. Ele ficou muito, sabe, eu percebi que ele tá muito reticente de querer me deixar triste ou qualquer coisa do tipo. Cara, eu criei filho pro mundo. Então, cara, segue. E se der errado, seu negócio der errado, o pai tá aqui, pode voltar. Tô aqui a hora que você quiser, amigão. E a gente seguiu, e aí eu segui junto durante 5 anos, e aí, cara, foi assim, foi uma jornada muito linda. Eu gosto muito do que eu faço. Não é o dinheiro, e o propósito nasceu, inclusive ontem eu tava com a Paty da Turma Zero. Cara, você vê o quanto você transforma a vida das pessoas. O quanto as pessoas... E aquilo me encantou. Eu recebi os depoimentos e, cara, eu ficava assim, espantado daquilo. E aquilo me motivou muito. Principalmente a Paty, toda a galera da Turma Zero ali, que são pessoas... E grande parte dessas pessoas que geram conteúdo na internet foram meus alunos dessa turma. Cara, e assim... E tá tudo bem, a transformação é muito linda. E aí começou aquele trabalho. Tanto que... a gente fez evento presencial, a gente começou a rodar o Brasil. Aí foi maravilhoso. E aí, em 2023, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu tava com um restaurante bombando, tudo maravilhosamente bem, financeiramente tudo muito bem, tudo maravilhosamente bem. Eu já havia me separado em 2021, então eu tinha me separado em 2021 e 21 e 22, a gente manteve o negócio em sociedade, porém separado. E aí, em 2023, acabou a sociedade. E acabou, assim, do dia pra noite. Foi óbvio que alguns desgastes vieram acontecendo, mas, assim, pra mim, me pegou de surpresa, porque era algo que eu nunca... E aí, cara, eu tinha uma opção.
Na época eu tinha uma opção. Ou eu seguia minha vida no digital e faria o que todo mundo faz, foco nas minhas consultorias e deixo o meu restaurante de lado e tá tudo bem. Ou eu abriria a mão de tudo e voltaria pro delivery. Se você pensar como um empresário, logicamente, qual o negócio que dá mais margem? Os treinamentos e as consultorias. É óbvio. Só que pra mim nunca foi dinheiro. Pra mim é aquilo que eu sou apaixonado em fazer. Então, cara, eu larguei tudo. Então eu dei uma desacelerada assim muito grande no delivery sem filtro. E comecei do zero. Então, nesse acordo, nessa separação, no acordo, o porquê que a velocidade é tão importante, o quanto eu vivo aquilo que eu falo. Eu tinha 3 iFoods que juntos faturavam 400 mil reais. No acordo, você fica com os iFoods e eu fico com os equipamentos. Então eu fiquei com 80% dos equipamentos e comecei uma loja do zero. Só que, falando assim, parece que foi um acordo simples, né? Não foi um acordo simples, foi um acordo que durou 2 meses. Muita briga, muito advogado para um lado, muito advogado para o outro, desgastante. E eu tava naquela época de tomar... Eu tenho eu fumo, né? É um defeito grave que eu tenho. Eu tenho uma varandinha minha e eu ficava lá fumando, assistindo vídeo e assistindo o vídeo do Kobe Bryant. Eu sou fã de esportes, porque o atleta, ele tem que ir sempre ao seu máximo. E aí eu vi um vídeo do Kobe Bryant que ele teve a lesão e se ele voltava... E ele fez um post no Facebook dizendo se ele voltava, se ele sentava numa cadeira de balanço e olhava para tudo que ele construiu. Cara, eu já tinha construído meu legado, já tava tudo... Eu não precisava me provar para ninguém. Ou se ele fazia aquilo que era bom em fazer. E aí todo mundo sabe que o Kobe Bryant voltou a jogar depois dessa lesão, ele foi campeão. E aí eu decidi, não, cara, eu vou voltar. E aí entrei nessa briga, fiquei com essa sociedade. Dia 7 de dezembro eu criei minha própria marca, Nani Marmitas, né, que hoje faz parte do Grupo Nano. Eu já tenho várias empresas com esse nome. E comecei do zero. Dia 7 de dezembro de 2023, 12 pedidos numa operação robusta. E aí é o que eu falo sobre você chorar a noite inteira, no dia seguinte você precisar fazer. Porque pra mim, psicologicamente, aquilo ali assim, me abalou assim, muito. Por quê? Eu tava num lugar que eu tinha construído do zero e que eu vi ali mais de 20 funcionários trabalhando dentro da cozinha, mais de 40 entregadores que eu tive, que era aquela loucura. Eu, minha namorada na época, que hoje é minha mulher, eu, minha namorada e meu filho, um dos meus filhos chegou a trabalhar comigo, fazer 12 pedidos. Então assim, ó, óbvio que eu tenho a foto desse dia, que eu uso até inclusive palestra, aquele sorriso no rosto o dia inteiro, e à noite, cara, eu chorava. Eu chorava, caramba, como que isso aconteceu? E no dia seguinte, eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí, 1 mês e 19 dias, a gente bateu 100 pedidos no primeiro dia. 2 meses depois, a gente bateu 200 pedidos em um dia. E aí, a gente entrou no negócio de escala. E aí, primeiro eu escalei um negócio, depois eu melhorei margem. Aí, já entendendo de administração e de gestão, a coisa ficou muito mais fácil. E aí, a gente, 2023, 2022, 2024, que foi o primeiro ano completo, a gente faturou 2 milhões. No segundo ano, a gente foi 2025, a gente foi 2 milhões e 400 mil, só que aí com uma margem muito melhor. E aí, 2026, agora a gente está nessa luta aí de abrir a segunda e a terceira unidade e cercar a região de São Paulo. Que demais, cara. Que história inspiradora. Eu sou apaixonado por delivery, cara. E agora eu voltei muito mais para as consultorias, que aí depois eu começo a sair da operação. Mas inicialmente, cara, a operação precisava de mim. É verdade isso. Então eu passava 12 horas na operação, acabou. Então eu atendi as consultorias que eu tenho fixas, atendi os meus clientes, mas, por exemplo, eu não gravo um story já tem meses. Então, assim, eu perdi muita força na internet porque eu quis focar naquilo que eu sou apaixonado. Que a gente não tá falando só de... Minha parada não é só o dinheiro. É fazer aquilo que, cara, que realmente me dá tesão absurdo de fazer. De ver... Uma coisa que eu sempre falei, coisa que eu mais tinha orgulho na minha vida, principalmente na época que eu tive mais funcionários, eu cheguei a ter 70 colaboradores, era eu saber que 70 pessoas comiam de algo que eu criei. Cara, eu era motoca, irmão. Eu era motoca, eu sou motoca que gerou 70 empregos, 70 famílias viviam de algo que eu criei. Era o meu maior orgulho. Cara, e eu vou chegar de novo a 70, 100, 200 funcionários e vou voltar e vou continuar crescendo. Agora a gente volta pro digital com mais força, que as operações já estão mais controladas, que não é delargar, é delegar. Então, mas mesmo delegar... E você fez os dois por muito tempo, você sabe o quanto é desafiador isso. É verdade. Então, cara, e eu sigo nessa linha, assim, completamente apaixonado pelo delivery, pelas engrenagens de um relógio, como eu gosto de exemplificar. O delivery quando você abrir aquele relógio de pulso seu, não esses modernos aqui, né? Que é cheio de engrenagens. Se você tirar uma, vai funcionar. Mas ele vai atrasar ali 1 milissegundo. O delivery é exatamente isso. Eu acredito que você vai chegar. Edu, a gente tá chegando aqui no final. Deixa o seu Instagram
para as pessoas te acompanharem, o seu YouTube, o seu podcast. Fala um pouquinho aí para que as pessoas possam te seguir agora. Muito bom. Eu tenho 2 Instagrams, eu tenho um pessoal, que é o Eduardo Nani Oficial, e tem o @Delivery Sem Filtro, que é o Instagram da nossa empresa. No YouTube a gente tá no Delivery Sem Filtro e também tem o podcast. O Delivery Sem Filtro ele tem muito conteúdo todos os dias. E também a gente tem o Delivery Sem Filtro, o podcast, que é um podcast que inclusive estou aguardando o senhor lá. Muito bom, eu estarei lá, obrigado pelo convite. O Edu não tá gravando story, mas tá gravando muito vídeo legal pro YouTube. Acompanha lá bastante o canal do Edu. Irmão, obrigado pela presença, tamo junto demais. Parabéns por essa trajetória tão legal que você criou aí, que vai inspirar tantas pessoas que estão escutando esse podcast aqui. Eu queria só deixar uma frasezinha, posso? Lógico. Que eu sempre, para todos os meus alunos, eu sempre mando numa caneca. É uma frase, né, eu acredito que a gente tem que ter algo que guia a gente. E a minha frase sempre foi assim, trabalhe com dedicação. Dê o seu melhor todos os dias e faça do seu sucesso a consequência do seu esforço. Uau! Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.